Bom, turminha, agora a gente vai para a aula de português. Nós vamos falar sobre substantivos, tá? Então, lembra que a ProRuth já ensinou vocês que substantivo é tudo que dá nome às coisas. Então, qual o nome disso daqui? Uma caneta. Qual o nome disso daqui? Um lápis. Um caderno. Um estojo ou o estojo, a garrafa ou uma garrafa, a agenda ou uma agenda, tá bom? Então, a ProRuth já explicou que substantivo é tudo que dá nome às coisas, porque tudo tem um nome, né? Então, nós sabemos que existem os substantivos próprios e os substantivos comuns. Então, por exemplo, professora e Ruth. Então, eu sou uma professora e meu nome é Ruth. Então, qual que é o substantivo próprio? Ruth, porque eu sou Ruth, tá bom? Agora, substantivo comum, que tem em todo lugar, professora, né? Agora, quando eu falo assim, aquele cachorrinho, aí cachorro é um substantivo comum, porque tem vários cachorros, né? Agora, se eu coloco um nome naquele cachorrinho, Totó, aquele Totó, o Totó. Então, Totó é um substantivo próprio, porque é o nome dele, tá bom? Agora, os substantivos também, crianças, se dividem em masculino e feminino, tá? Então, masculino. Existem objetos masculinos e objetos femininos. Existem gêneros masculinos e gêneros femininos. Por exemplo, o Ruth é uma mulher, então a professora. Por quê? Porque eu sou uma mulher. Agora, o professor Celso é um homem, então é o professor, tá bom? Agora, quando eu falo aqui, caneta, como que eu falo? Qual que é o artigo que eu vou usar antes da caneta? A caneta ou o caneta? Como que eu vou falar? A caneta, não é? Por quê? Porque a caneta é um nome feminino. Então, na caneta eu vou usar o artigo a. Então, quais são os artigos? A, as, umas, uma, o, os, uns, tá bom? Então, vamos lá. A caneta, o lápis, a garrafa, a agenda. Olha que antes do substantivo a ProRuth está falando o artigo, tá bom? O caderno, tá? A apostila, tá bom, meus amores? Então, sempre antes de um substantivo, nós falamos um artigo, que é o, a, as, os, uma, uns, um, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página 57, vocês vão colocar a data, hoje é dia 31/8, tá bom? E vamos ler aqui, olha. Substantivos masculinos e substantivos femininos. Número 27. Observe o texto fotografia, o texto que nós lemos lá na página 52. Este texto na página 52, tá? Presta atenção aqui no enunciado. Observe o texto, fotografia e responda. Letra A. Retire do texto 3 substantivos femininos e 5 substantivos masculinos. Abaixo, coloque, antecedendo cada um deles, um artigo. Então, por exemplo, se você for colocar aqui desse lado aqui, você vai colocar os substantivos femininos e aqui os substantivos masculinos, tá? Então, antes do nome do substantivo, você vai colocar o artigo. Por exemplo, vamos lá na história. Vamos pegar um substantivo lá na história. Língua. Língua é um substantivo, né? Porque dá nome a alguma coisa. Agora, eu falo a língua ou eu falo o língua. Quando a gente usa o artigo a, então é um substantivo feminino. Então, você vai lá no substantivo feminino, no primeiro quadradinho, e vai colocar a língua, tá bom? Vamos achar um substantivo masculino aqui no texto. Vamos lá.
Dente. Vamos ver. Dentes, né? Que ele fala. Dentes. Então, olha só. Dentes. Eu falo a dente, as dentes, ou os dentes, ou o dente. Então, eu uso o artigo os, ou o, né? Os dentes. Então, os dentes é um substantivo masculino, tá bom? Então, eu vou lá no masculino e vou escrever os dentes aqui, tá? Então, vocês vão escrever 3 substantivos femininos e 3 substantivos masculinos, lembrando de colocar o artigo antes, tá? Antes do nome. Quais são os artigos? O, a, o ou a. As ou a. Ou os, tá bom? Um ou uns. Uma ou um, tá bom? Na letra B. Em substantivo masculinos, colocam-se os artigos que a Proruth já falou, ou. Então, tá. Singular quer dizer que é só um, tá bom? E plural quer dizer que é 2. Então, o que a gente usa para um ou 2? Um é um e 2 é uns, tá bom? Mais de um é 2, tá bom? São 2. Então, é uns, tá? Em substantivos femininos, colocam-se os artigos a ou no singular entre. Aí vocês vão colocar os artigos, tá? Que a Proruth já falou. A, o. Uma, umas, uns, tá bom? Número 28. Passe para o feminino. Vamos fazer a letra A? O menino viu o macaco, o leão, o elefante e o urso no zoológico. Como que ficaria no feminino, passando para o feminino, tá? Então, o menino, a gente vai transformar em a menina. A menina viu. O macaco está no masculino, nós vamos passar para o feminino. Então, a menina viu a macaca, a leoa, a elefanta e a ursa no zoológico, tá bom? Então, vocês vão fazer o exercício 27, o exercício 28, o exercício 29 da página 58, vocês vão fazer o seguinte: coloque o artigo o artigo a nos substantivos femininos e o artigo o nos substantivos masculinos. Então, olha, letra A. Bicho, eu falo a bicho ou eu falo o bicho? Então, eu sei que eu falo o bicho, então é um substantivo masculino, né? E assim por diante, tá bom? No exercício 30, nomeie as figuras e use os artigos, siga o modelo. Então, olha só, tem as figurinhas aqui, o gatinho já está feito, ó. Então, a apostila colocou o gato, o é o artigo, gato é o nome do animal, tá bom? Então, você vai colocar o nome da figura e qual artigo que vai combinar com aquele nome, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer. Um grande beijo para vocês.